Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos falando sobre a psicologia Gestalt, é o terceiro vídeo. No vídeo passado eu gastei um pouquinho de tempo para falar sobre o princípio de que o todo é maior que a soma das partes e sobre o princípio do fechamento, que são os princípios um pouquinho mais complexos para compreender. Hoje falarei de alguns outros, peço que vocês me acompanhem ali na página 4. Princípio da semelhança. Elementos semelhantes tendem a serem vistos como grupos. Esses princípios, lembro vocês novamente, se referem à nossa percepção, a como a nossa percepção é afetada e como ela é embotada de modo a nos levar a cometer erros de percepção. Então, princípios de percepção é uma tentativa dos autores da Gestalt de explicar, de evidenciar alguns erros que nós cometemos. Dito isso, continuemos ali. Eu sempre trouxe algumas figuras aqui para nos apoiar, a entender melhor, além da explicação teórica. Princípio da semelhança. Ali na página 4, deixei a apostila para vocês, nós temos a tendência de agrupar os objetos semelhantes. É uma continuidade, olha. Não sei se vocês conseguem acompanhar essa primeira imagem. São quadrados e círculos. Aqui a tendência é ver a cruz. Você separa, agrupa os semelhantes e vê um novo objeto. Você não vai ver um por um deles. E aqui é o mesmo caso. Ó. Você vai ver uma coluna de círculos, duas colunas de quadrados e assim sucessivamente. Então nós agrupamos os semelhantes na hora de perceber. Ainda na página 4, princípio da simplicidade ou pregnância. Você separa, vê a informação mais imediata que tem. A primeira forma de perceber é ver as coisas de modo imediato. Aí quando você olha de novo, você começa a ver mais informações. Por exemplo, se você pegar essas imagens aqui, você lê a palavra human, ou seja, humano. Você pegou o símbolo, você vai ver o U da Unilever. Deixa eu chegar mais perto aqui, me deter um pouco. O que significa? Que no princípio da simplicidade, se você vê alguma coisa rapidamente, você tende a tirar a informação mais rasa. Aí você para, a tua segunda visão, ela vai ver o que está compondo esse human. Você vai analisar, nossa, são pessoas. E vai decompondo aos poucos. Mas, normalmente, nossa percepção não é tudo que nós temos o hábito de parar. A vida é corrida. Você não para olhar tudo de maneira rápida. Por isso, em nosso projeto, no trajeto daqui para a escola, daqui para o trabalho, o que acontece? A tendência desse princípio da simplicidade de nós percebermos as coisas de modo muito raso, sem adentrar o que significam de fato. É isso que o princípio da simplicidade nos explica. Você tira uma informação imediata. Que informação? No caso, no exemplo ali, a palavra human. Depois que você vai perceber que tem humanos, que tem por trás o simbolismo por trás de não é de um slogan, esqueci o termo agora. Meu Deus do céu, quando eu... Bom, esqueci a palavra slogan, seria a frase de um símbolo, do logotipo. Nossa, tinha fugido a palavra da mente, às vezes acontece isso. Então você vê um logotipo, e aí quando você vai adentrar no que significa aquele logotipo, você começa a perceber mais informações. Mas a parte principal do logotipo é que a informação principal chega até você. Aí os elementos secundários vão reforçando a informação principal. No caso do human, alguma coisa sobre a humanidade. Não fui atrás do que é, porque não teríamos tempo para isso. A informação foi passada. Aí você chega mais perto, você vê que tem mais humanos. A primeira informação ela vai sendo reforçada, até você ser convencido a comprar algo, a defender uma ideologia, entre outros elementos. O princípio da continuidade, também trouxe algumas imagens aqui para vocês. A sensação de movimento, se você pegar a sensação de movimento de uma reta e de uma curva, uma é diferente da outra. A da reta dá a impressão que vai rápido, a da curva que você se move bem devagar. A ilusão que aquilo permanece, que aquilo continua. Estamos lá na página 5, falando do princípio da região comum também. Esses princípios eles são bem semelhantes. Princípio da região comum, não sei se dá para ver a imagem do FedEx,
e embaixo 2 animais e uma árvore, né? O que significa? Eles agrupam, uma agrupação de elementos que compõem o mesmo fundo. Ó, acabou juntando aqui os dois. É outro meio utilizado nas propagandas, né? Porque que acontece? Você consegue passar uma sensação que tua informação realmente defende aquilo, que a árvore ali vai defender a natureza, vai defender os animais também. Então, tudo isso auxilia você perceber uma entidade como sendo uma entidade séria, uma entidade que você acaba valorizando o que a entidade quis passar através das figuras. Então, esse é o princípio da região comum, agrupar elementos que têm o mesmo fundo. E o último princípio que nós veremos, né, antes de entrar na parte mais teórica, é o princípio da conexão. E aqui eu tenho uma imagem que ela é sintomática para isso. Você não vê os homens separados, você vê a figura, uma espécie de caracol que formam todos os indivíduos, né? Homens, seres humanos. Você vê todos eles juntos. Ou seja, faz muita associação com o todo é maior que a soma das partes. Você consegue ver a figura inteira para depois decompor e ver do que é formada. A primeira parte que vem à tona é a espiral ali para vocês. Bom, então esses princípios, não sei se eles foram suficientes para que vocês tenham entendido que a maneira como nós percebemos as coisas nem sempre se refere ao que as coisas são em si. Então nós somos iludidos pelas formas que nós criamos, pela separação que nós fazemos, pela junção que nós fazemos. Então tem coisas que nós separamos, tem coisas que nós juntamos, tem coisas que nós separamos por cores, dependendo da cor vai alterar a nossa percepção, alguns percebem mais a cor tal. Dependendo do elemento, a tua pressa, você é alguém que percebe as coisas rapidamente, alguém ansioso ou é alguém mais calmo? Então toda essa disposição subjetiva para a Gestalt, ela vai de certa forma afetar a maneira como nós apreendemos o mundo real, né? E eu falarei para vocês nas próximas aulas a divergência Gestalt-behaviorismo que nós já vimos, né? Nós vimos no behaviorismo que o indivíduo ele é movido por estímulos e respostas. Então para Gestalt não tem muito sentido, porque os estímulos eles são diferentes dependendo do indivíduo que está percebendo. Bom, e todas essas informações da Gestalt, elas foram muito utilizadas na propaganda militar também. Então você vê alguém, eu trouxe aqui 3 imagens sintomáticas do Adolf Hitler, Joseph Stalin e do Che Guevara. São imagens que mostram como eles utilizam do complexo, olha o fundo, a ideia de alguém liderando. O Stalin e o Hitler usam bem parecido a essas imagens. O Che, essa visão para cima, para o fundo, como se não tivesse preocupado com as coisas da terra, olha lá no céu. Então tudo isso faz com que o indivíduo que é alvo das propagandas se identifique. Nossa, olha só, você vê um poder, a imagem em primeiro plano, toda a glória. Então a propaganda nazista, o olhar de Guevara, todas essas coisas passam uma sensação de verdade, que os políticos utilizam, que nós na educação podemos utilizar pensando na maneira como as pessoas percebem, se as pessoas vão perceber mais através do visual, se os alunos vão perceber mais através do que é falado. Então na educação infantil é fundamental você entender que existem diferenças na percepção das pessoas, né? Nem todo mundo percebe da mesma forma. E a outra coisa que nos afeta, para além dos sentidos também, é o tempo, né? Você pode dizer, tal coisa foi rápida. Vamos lá no cinema comigo? Ah não, vai demorar 2h20. Não, passa rapidinho. Aí você leva alguém no cinema, a pessoa odeia aquele filme. Nos 20 minutos dá a impressão que passou uma eternidade inteira e tá lá enrolando e você todo empolgado. Nossa, como passou rápido os 20 minutos. Aí você já percebe que até o tempo é uma questão bastante subjetiva. Se você está fazendo algo que não gosta, por exemplo, se você está assistindo uma aula de fundamentos psicológicos da educação, pode ser que 1 minuto de fala do professor equivale a uma eternidade. Se você está fazendo algo que gosta,
vai para algum lugar que você quer, passa uma noite, 2 noites, nossa, acabou rápido, como passou rápido, como que 3 horas de cinema, assisti Senhor dos Anéis e foi tão rapidinho. E outro cara que odeia Senhor dos Anéis está com raiva quando os caras começam a discutir ali no condado ainda, né, para ficar no exemplo do Senhor dos Anéis. Então tudo é bastante relativo, né? E é importante o professor perceber, então, para finalizar aqui essa parte mais direta da Gestalt, a parte mais simples, perceber que ele tem alunos que ora irão se identificar com elementos visuais, ora irão se identificar com elementos sinestésicos, com fala e todo esse complexo. A melhor aula seria a aula que apresentasse, pensando na educação infantil principalmente, um tanto maior de estímulos para ser percebido. Na aula seguinte, eu vou entrar em questões mais teóricas sobre percepção e o objeto em si, sobre o conhecimento e a apreensão do mundo. Eu espero que até aqui você tenha entendido, a grosso modo, que a percepção ela é uma etapa posterior da sensação, que você tenha entendido que a Gestalt analisa a forma como nós percebemos o mundo e apresenta alguns princípios que ora se complementam, ora se distanciam e depende muito da pessoa para a compreensão, que agrupam elementos, que o cérebro ele te precede em alguns momentos, faz você ver coisas que não existem, em outro momento ele te ilude e faz você ver movimento numa figura parada, em dado instante você agrupa, em outro instante você separa, enfim, há vários processos, né? E aí vocês vão vendo através das figuras, vocês viram através das figuras, que existem vários processos que de certa maneira limitam nossa percepção. Outra parte importante que não deu para eu colocar nesse vídeo, mas é super importante, é a questão das cores, né? As cores e os contrastes afetam muito a maneira de nós percebermos o mundo. Tem pessoa que percebe mais de acordo daquela cor, tem pessoa que se o fundo for de tal maneira vai perceber mais, varia muito, tá? Nós somos uma complexidade de indivíduos. Então pensar muito bem sobre esse tipo de coisas faladas. Em relação à percepção visual, eu entendo mais vendo, eu entendo mais ouvindo. É fácil você perceber que o aluno ele dá pistas. Por exemplo, eu não vejo a hora de chegar em tal lugar. Alguém que usa uma expressão eu não vejo a hora de chegar em tal lugar é alguém que certamente é influenciado em grande medida pelo sentido da visão, né? Ele usa nas palavras dele alguns elementos do sentido que ele prefere, do sentido dominante. Qualquer dúvida a respeito desses elementos basilares da Gestalt, né? Não fiz nenhuma abordagem científica. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre um artigo do professor Sávio Passafaro Pérez, doutor da USP. Ele vai entrar em questões mais densas sobre a Gestalt. Se por acaso vocês não atingirem lá também, né, se nós não conseguimos chegar num consenso lá, pelo menos esses elementos essenciais até aqui abordados, espero que vocês consigam ter entendido. Qualquer dúvida já sabem.